Rosa Helena Nazaré, tenho 52 anos, eu sou a membra mais antiga desse ministério e estou há 20 anos e participei da primeira reunião. A nossa primeira reunião foi um convite de aniversário. Chegamos ali na Praça Verdun, a casa ali bem próximo. E aí nós fomos lá, foi um convite que surgiu e começamos, fizemos o primeiro culto, já tivemos respostas de orações, e essa irmã gentilmente abriu a porta da casa dela. E já no domingo nós fomos para o culto que tinha se iniciado lá na casa da Ângela, no Grajaú. Dava em torno de umas 9, 10 pessoas, eu acho. E dali começou a crescer, partiu a necessidade da gente ir para um lugar maior. Naturalmente, o espaço de uma casa não era suficiente para comportar uma igreja que estava se formando. Sendo assim, foi necessário procurar um outro lugar para iniciar o trabalho. E o local escolhido ficava aqui, na rua Aristides Lobo, no número 46/48, onde era o antigo colégio guanavarense. Aí começam as reuniões daquele que será o ponto de pregação e depois a congregação da Igreja Batista Nova Jerusalém, ainda no Estácio, posteriormente na Tijuca. Soubemos que havia um espaço sendo liberado, uma igreja que estava saindo ali do colégio, do nosso querido professor Dalto, diretor desse colégio na época. Foi o Robson que esteve no colégio para alugar o colégio para uma média de 6 pessoas. E então foi aí que eu conheci o pastor Pedro e cedi o colégio. E nós fomos lá, falamos com ele e Deus deu uma bênção, porque nós éramos um pequeno grupo e nós falamos: Senhor, se essa porta se abrir, que ele possa deixar pelo valor que nós estipularmos. E quando ele nos alugou, ele falou o valor que nós havíamos estipulado e a gente falou. Deus estava assim, dando a bênção de um novo lugar para que nós pudéssemos crescer. E ali nós começamos o nosso trabalho, foi crescendo, as pessoas foram chegando. Conheci o trabalho através da Ângela, no Grajaú, cheguei a assistir um culto lá, mas depois fui convidada novamente, um mês depois, para assistir um culto da pastora Marise à tarde, que ela fazia. Então, eu cheguei na Ibrand, tinha 17 anos. Minha mãe foi lá no Grajaú, que foi um encontro de oração, e aí ela falou: Isabela, vamos numa igreja, ela é muito legal. E aí depois eu fui cada vez mais gostando, fui me identificando muito, e o que aconteceu também foi o seguinte, né? Na minha outra igreja tinha um ministério de dança. E era algo que eu gostava muito. E aqui tinha poucos jovens. E eu cheguei para o pastor Pedro e falei assim: poxa, pastor, queria tanto participar do Ministério de Dança, mas aqui não tem. Ele: não tem? Eu falei: não tem. Ele: tem sim, pode começar por você, você é a nova líder. Aí eu, com 17 anos, sem saber de nada, ele acreditou em mim. Eu morava a 250 metros aqui do colégio, na próxima rua à direita. E estava vindo de casa nesse dia. Minha esposa já tinha ido para a igreja com a minha filha e eu, num diálogo com Deus, falei: Senhor, me dá uma direção, preciso saber para onde o Senhor quer que eu vá congregar, onde o Senhor quer que eu fique. Quando eu olhei, desse ponto aqui, eu olhei uma faixa ali. E nessa faixa, eu olhei ponto de pregação Nova Jerusalém. Eu conheci a igreja através da Márcia Ventura. Ela marcou comigo, ela mesma não foi. Só que aí eu encontrei o pastor Alexandre, que ele disse assim: eu sou o Grilo. E eu conheci o pastor Alexandre pequeno, ele era coroinha e eu cantava no coral da Igreja Católica, no Divino Espírito Santo, ali no Estácio. Só que eu falei assim: Grilo? Eu conheci o Grilo, ele era magrelo demais, de piquititinho, devia ter uns 8, 9 anos, né? E aí depois ele veio, me apresentou o pastor. Aí começou a chegar gente, né? Aí eu gostei do culto, todo mundo veio falar comigo, né? Eu buscava, né, estar numa igreja onde eu me sentisse familiarizada, com que eu me sentisse bem. Eu sentir ali a presença de Deus. Vimos muitas pessoas salvas e também curas, libertações pelo poder do nome de Jesus. E nós assim ficamos 6 anos, e ali fomos crescendo e tivemos muito trabalho, muito evento, sempre gostamos de fazer muitos eventos. Nesse período que a gente estava na quadra, na escola, eu fazia Faltas e Notas, uma escola de música que existia dentro da igreja, que era, as professoras eram a Diana Paula
é tia Darlane. Aí lá eu me desenvolvi, aprendi, comecei tocando teclado. Aí aprendi violão, inicialmente, né, a gente fazia os cultos na escola, depois passou pra quadra. E quando ia na quadra, pra gente não precisar ficar atravessando a cadeira pro outro lado, a gente começou a guardar na parte de cima. Tinha como se fosse uma escada, né? Tu conseguia subir por essa porta e lá em cima guardava essas cadeiras todas. Então eu lembro de eu fazer esforço, né? Carregando essas cadeiras, deixando lá em cima. Como era um espaço, era uma quadra, ficava dividido assim, os ministérios pelo meio da quadra. Passados alguns anos, a crescente comunidade sentia que era necessário um novo lugar para poder se desenvolver ainda melhor. Chegamos então à rua Doutor Satamini 244, na Tijuca, lar do novo capítulo dessa linda história. Um certo dia, a pastora Marise, com a nossa diaconisa Euseli, estava passando aqui na Doutor Satamini, e elas olharam, do ônibus, elas olharam para o lado esquerdo, que é a direção que o ônibus vai. Então, olharam para o lado esquerdo e tinha essa casa escrito, aluga-se. Nós não acreditamos, mas aqui estava o lugar que Deus estava preparando para nós. E quando nós viemos para cá, foi já só uma comprovação de uma promessa que o Senhor havia feito para nós lá em Macapá. Nós pensávamos que ia para outro bairro, mas Deus direcionou para Tijuca, que realmente era um sonho, e o nosso primeiro culto foi aqui no salão, que a gente chama salão administrativo. Nós colocamos ali 60 pessoas sentadas, não sabíamos como. Foi um grande milagre, porque é uma área pequena, não era esse salão aqui, mas nós começamos nosso culto, aí já com 60 pessoas. E olhando ali para dentro, onde nós tínhamos 2 salas até então, eu conversando com o pastor Pedro, eu falei, pastor, aqui é mais quadrado, será que não seria melhor? O pastor Pedro comprou a ideia, quebrou a divisória e a gente se reuniu nessa sala. E a igreja ia crescendo, e a igreja ia crescendo. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que nós chegamos aqui na igreja. O pastor Pedro não estava, ele estava em Macapá. E nós fomos muito bem recebidos pelo pastor Alexandre, pela pastora Marise. E foi uma acolhida excepcional. A gente se sentiu como se estivesse em casa. A Sônia que me convidou para vir a um culto aqui na Ibrange, aí eu vim, né, comecei no início, ela me acompanhava, me trazia, enfim, a gente almoçava junto, tinha aquela troca, né, aquele carinho que eu acho que é típico aqui da Ibrange. E aí com o tempo eu comecei a caminhar sozinha, comecei a amar mais esse lugar, assim como as pessoas, né, que eu acho que cada um tem uma personalidade que revela um pouquinho de Jesus, né, o amor, o companheirismo, o afeto, o cuidado que um irmão tem um com o outro. A gente veio visitar a igreja e aí a gente não conseguiu mais sair daqui, justamente porque é uma igreja muito amorosa, né? Muito receptiva, as pessoas aqui sempre muito carinhosas, sempre dando muita atenção pra gente, então a gente, desde 2011 aí que a gente entrou e não saiu mais. Eu fico muito feliz, porque principalmente que estou junto com a minha família, isso me faz muito bem. Minhas filhas estão aqui comigo desde o início e eu aprendi a amar Jesus. E aqui eu posso falar, eu posso conversar com ele. Essas benesses todas que têm sido acrescentadas na minha vida. Uma igreja que fala muito da palavra. Com o passar dos anos, a gente foi aprendendo a buscar mais Deus, a ter mais intimidade com Deus. E depois eu passei a conhecer mais, eu comecei a buscar mais, eu comecei a conhecer quem era o Deus que eu servia. E quando eu cheguei na Ibrange, eu lembro que eu vi um rapaz tocando uma guitarra, cantando, com 2 backs que não tinham microfone, mas eu me recordo que nesse louvor eu senti tanto a presença de Deus, e Deus falou comigo que não precisa de estrutura, que o Senhor não precisa de nenhum aparato para que ele se manifestasse. E a partir dali foi um processo. Eu fui para o Acampa, era o Acampa Jovem na época, e quando eu fui nesse evento, eu conheci o Igor, que é meu grande amigo, meu irmão hoje, e a gente ali começou a tocar juntos, ele no violão e eu no contrabaixo. A gente começou a nossa amizade ali, e quando eu vi, eu já estava totalmente inserido. Eu lembro que foi aqui nessa parte nova onde a gente está, né, nesse tempo novo,
eu comecei a fazer parte do ministério, né? Aquele fruto que foi plantado lá atrás, quando a gente estava lá na escola, e aí consegui me desenvolver aqui. Então foi um período muito marcante, né? Que eu, se eu não me engano, acho que eu entrei no ministério de louvor com 13 anos, né? E eu tô até hoje, então basicamente a maior parte da minha vida no ministério do louvor. O primeiro culto que eu vim aqui foi o culto das mulheres. A gente nem sabia o que era, mas foi por muita insistência do Carlos, que é primo da minha esposa, e convidou a gente gentilmente para ver aqui um dia. Depois, com o tempo, né, eu acho que a gente foi se sentindo em casa, sabe? Eu acho que foi esse sentimento, não foi algo assim, um ponto fatídico, mas foi algo contínuo de tipo, caramba, a gente se sente bem aqui, se sente feliz. Eu acredito muito por conta do pastor Pedro, né, em algumas palavras, algumas pregações. Foi o pastor Pedro que celebrou, né, a nossa união. Então, acho que foi mais um marco do que Deus já queria das nossas vidas. Cara, eu cheguei aqui através da minha irmã, né? No momento da minha vida que eu tava assim, totalmente destruído, né? Tava viciado em droga, envolvido com crime, essas coisas. Eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu lembro uma vez que eu tava sentado assim, tava com o pessoal, tava sentado na boca de fumo, e eu tava olhando assim pra baixo, né? Esse pra baixo é como se fosse um acesso ali de onde a polícia subia. E eu comecei a pensar isso. Comecei a pensar, o que vai ser da minha vida daqui a 5 anos? Só vinha a morte na minha cabeça. Ou seja, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Foi a partir daqui, né, que começou o processo de libertação, né? Comecei a frequentar alguns cultos. E depois de um tempo, assim, fui convidado para vir no retiro da igreja, né? Fui convidado pelo nosso pastor, pelo pastor Pedro. E foi a partir, né, desse retiro que começou a acontecer a conversão na minha vida. Deus começou a me libertar do tráfico, do vício de drogas, né, do roubo, do assalto. A partir desse retiro, né, que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu cheguei aqui porque eu comecei a namorar a Ana. Eu conheci ela através de um aplicativo de relacionamento cristão. Aí deu match nesse aplicativo e ela era daqui. E como eu ainda estava meio desigrejado, estava procurando uma igreja para ficar, eu vim para cá, conheci ela, a gente se apaixonou e eu fiquei aqui. Foi uma história de amor. Meio que se mesclou. Encontrar a igreja para eu ficar ou a minha mulher, a mulher da minha vida. A Ibrange representa um crescimento espiritual muito grande na minha vida, porque aqui foi onde eu encontrei um aconchego um pouco maior. Então, meu relacionamento com Deus ficou muito mais forte a partir de quando eu vim para cá. Quando eu comecei a fazer parte do ministério da igreja, a gente começou a fazer propósitos juntos, o contato com o pastor é muito mais próximo. Então, eu acabei me encontrando muito mais aqui e me fortaleceu espiritualmente. O nosso povo, ele é muito participativo. Ele entende o que tem como missão, como proposta, se envolve, pessoas muito responsáveis, nós chamamos até pessoas que é o braço direito ministerial. E quando falamos isso, nós não falamos apenas dos diáconos, que são oficiais, mas nós falamos de jovens que pegam com responsabilidade a obra de Deus e nos ajudam. Eu amo a pregação dos jovens, do entrevistador aqui, futuro pastor, Igor, que prega como ninguém, sabe? Ele vasculha a nossa alma através da pregação. A gente vê a felicidade estampada no rosto deles quando vê que a gente está crescendo. Quando a gente está ali no altar, quando o grupo está grande, eles ficam emocionados. Então a gente vê que realmente é de coração, não tem competição. Eles deixaram um legado realmente nas nossas vidas. Amo meus irmãos aqui e principalmente os pastores. Os pastores, eu vivo muito satisfeita como eles me tratam. A maior alegria do pastor é ver os resultados, porque quando você vê que aquele membro, aquela ovelha do Senhor, ela entendeu o projeto de Deus para ela, através desse ministério, nós somos recompensados. A maior recompensa do pastor é ver a prosperidade das ovelhas, sentir que elas estão sendo cuidadas por nós, através da ação e da ajuda do Espírito Santo, mas também elas estão entendendo o seu ministério em crescer e ajudar outros, mas pessoalmente sendo abençoada nas suas famílias, nos seus casamentos, com seus filhos
Isso é a satisfação que nós temos, a maior satisfação. E eu estou aqui há 19 anos, colaborando com esse trabalho maravilhoso, junto com o pastor Pedro, pastora Marise. E eu vi, assim, o crescimento que Deus fez através desse ministério na minha vida, na vida da minha filha, na vida da minha família, onde eu fui bem amparada, bem conchegada nesse ministério tão bom que é a Nova Jerusalém Tijuca. E aqui foi um sentimento, assim, de ser abraçado pelo Senhor através dos irmãos. É uma extensão da nossa casa. A Igreja do Amor. Realmente, aqui é a nossa segunda casa. Eu acredito que a Ibrange hoje represente uma família pra gente. Acho que por algum tempo a gente ficou sem isso, sem esse local onde a gente pudesse se chegar, que a gente pudesse entender realmente o nosso lugar na comunidade. Eu acho que é isso. O que representa pra gente hoje, pra mim e pra minha esposa, é uma família. Eu cheguei aqui com um pouco de receio, né? Porque não sei outras pessoas, mas eu tava vindo do mundo e eu tinha um preconceito de crente, irmão. Pra mim, crente era chato, eu sabia encher o saco. Na minha cabeça era isso. Mas Deus foi quebrando isso, cara. Eu fui percebendo que aquilo não era porque o cara era chato, é porque ele nem me conhecia, mas ele já me amava, entendeu? Ele me queria, ele queria me inserir naquele grupo. E eu comecei a entender aquilo, sabe? Eu diria que é a igreja que acolhe. Eu senti um acolhimento muito grande, uma fonte também de palavra também muito boa também. Essa proximidade com os nossos pastores, esse carinho que a gente recebe, essa simplicidade da nossa igreja na forma do trato. A gente aqui não tem tantas formalidades assim, a gente tem um relacionamento muito, muito orgânico. E a nossa igreja é uma igreja que investe muito na família, investe muito na comunhão, né, da própria igreja, e a gente sempre tem esse entendimento que para a gente ter uma igreja saudável, a gente precisa de famílias estruturadas. E algo que me fez ficar, eu acho que é essa coisa acolhedora da igreja, né? Essa coisa que recebe com um abraço. Os abraços são tão calorosos, né? Abraços que, não sei, eu me senti acolhida. Todo dia, não tem um dia que eu não recebo uma mensagem daqui. A pastora me manda todo dia, mas não falha um dia. Realmente, eu sou muito grato a essa família. Aqui eu encontro paz, encontro tudo que eu tenho de bom na vida. A Ibrange é uma igreja, além de calorosa, muito amorosa. A gente vê Cristo realmente nas pessoas aqui, o amor das pessoas por nós, né? Então, isso é o que faz a gente gostar muito dessa igreja. Aqui é a nossa casa, né? Então, assim, o acolhimento é uma das marcas principais da nossa igreja, sabe? Aqui a gente chega, a gente se sente abraçado. Fui ouvido, fui entendido, entendeu? Então, assim, eu senti muito amor também, cara. Um lugar de acolhimento, porque eu sinto que não só eu, a minha família toda foi muito acolhida pela igreja, mas eu também percebo que outras famílias, né, se sentem acolhidas nesse espaço. Eu digo que a Ibrange Tijuca é a minha segunda casa, é a minha segunda família, meus pastores, pastor Pedro, a pastora Marise. Os pastores da minha igreja são uma bênção na minha vida. E assim, o Senhor me presenteou, né, com eles, e eu sou muito grata a Deus, sou grata a eles por serem não só meus pastores, mas por serem meus amigos, por serem como meus pais, que cuidam de mim, cuidam da minha vida espiritual, estão sempre me orientando, me discipulando, e isso para mim é muita gratidão, e eu sou grata a esse ministério, e é aonde eu quero estar, até o Senhor voltar ou o Senhor me buscar. Os pastores, as pessoas têm tido uma palavra de muito amor comigo. E isso me satisfaz bastante. E ao mesmo tempo, as minhas filhas me acompanhando, é bênção pura. Eu não saberei viver sem a Ibrange Tijuca, né? Principalmente os irmãos, né, as irmãs, são muito amáveis comigo e eu gosto de todo mundo. Enquanto eu puder andar sozinha, eu virei. Aonde for a Ibrange, estarei eu. E quando eu penso também na Ibrange Tijuca, eu penso numa família.
porque todo mundo que chega aqui fala muito que a gente recebe no amor, eu me sinto muito acolhida aqui. Passa anos assim, parece que eu entrei ontem, né? Já tô com 36 e entrei aqui com 17 anos e eu sou muito feliz aqui. Olha, eu agradeço muito a Deus. Desde o momento que eu entrei aqui, eu encontrei muito amor. Encontrei uma maneira de amar e de cultuar o nosso Deus poderoso. E eu estou me sentindo já vencendo o meu tempo e cada vez mais eu agradeço a Deus porque eu estou aqui, estou sendo ajudada, estou firme, jamais vou deixar de frequentar. E é muito bom saber que a gente é querida no lugar como eu estou sendo aqui. O meu coração realmente, assim, eu me apaixonei, foi por aqui mesmo. Onde eu me sinto em casa, aonde eu me sinto parte. Fica no meu coração um sentimento de gratidão. A Ibrange, ela vai entrar em novos ciclos e em novos momentos muito maiores do que pensou. Deus continue abençoando a nossa igreja, principalmente os nossos pastores e também a nossa igreja como todos, membros, né? Que sejamos bem abençoados, em nome de Jesus. Diante de tudo isso, né, eu quero aqui dizer que vidas são importantes, a igreja é importante, é um lugar onde Deus prepara para a gente estar na comunhão, né, plena um com os outros, buscar a presença de Deus. E a igreja para mim é tudo, porque o Senhor me chamou para esse ministério junto com meu esposo, tem valido a pena porque nós temos visto vidas sendo transformadas. Então trabalhar, fazer a obra de Deus, para mim é um privilégio ter sido escolhida pelo Senhor. É continuar a caminhada com Cristo, porque Ele tem para nós aquilo que a gente não imagina, aquilo que a gente não vê. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como dizem, a igreja é a cara do pastor e a Ibrange Tijuca é a cara do pastor Pedro. Para onde a igreja for, a gente vai também. Muita presença de Deus para nossas vidas. Muitos anos assim, porque se nós estivermos na obediência, essa bênção não para. É para sempre, é sempre na presença de Deus. Graça e paz! E shalom, shalom. Deus abençoe, shalom.